Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Fala do podcast e mais uma vez quero agradecer a Deus a oportunidade de estar fazendo o que eu amo, que é me comunicar com as pessoas, e também não posso esquecer do pessoal que acreditou muito nessa parada desse podcast, que é a Especial Noivas, a AGM, o Sete Barbas Barbershop, o pessoal da Precepta. Depois eu vou falar um pouquinho de cada marca, o Ilha Bela, SPLT. Tem vários parceiros e aos pouquinhos nós vamos falando para você aí de casa, para você entender como que funciona esse programa e como que você também pode patrocinar e fazer com que a coisa aconteça de fato aqui. Bom, eu tenho um convidado muito especial hoje e eu estou muito feliz de ter esse cara aqui comigo porque a gente tem uma história junto de muito tempo. Esse cara, ele é uma referência para mim. Quando eu fui estudar música, ele já estava tocando e é um cara que eu via tocar. Tem uma história brilhante, passou por diversas situações. Hoje é um grande empresário lá de São Paulo e veio aqui para Ilha Bela para fazer esse podcast, contar um pouco de história de vida e talvez, de alguma forma, ele conseguir dar um pouco de energia para você que é empreendedor, que quer empreender. Eu estou falando do Wellington e já ele já vai dar uma boa noite, bom dia ou boa tarde para o horário que você estiver assistindo. Eu tenho certeza que é boa noite, né? Que é 7 horas da noite. Wellington, primeiro dar uma boa noite pro pessoal de casa aí. Seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, é uma felicidade. Eu não vou fazer muito protocolo assim, não, porque o Dudu é um irmão, né? Um irmão. Obrigadão, meu, valeu mesmo, é um prazer para mim estar aqui com você. Bom, então, antes de mais nada, para vocês entenderem o logo que aparece aqui da M-Brass, que é um dos maiores e-commerce por enquanto de música, né? Mas está se tornando outras coisas. O Wellington, ele é o fundador da M-Brass, ele vai contar um pouco disso, mas eu queria que você falasse pro pessoal de casa, Wellington. Tirando a parte de você ser o Wellington fora o empreendedorismo, mas hoje, onde que o Wellington estudou, o que o Wellington faz e quem que é o Wellington para as pessoas que estão em casa? Bom, o Wellington dos Santos. Hoje eu sou pai de 3 crianças e casado com a Aine Correia, meus filhos Pietro, Catarina e Antonella. Isso também é motivo da gente correr atrás, né, de trabalhar, porque a alegria de ter uma família vem com algumas oportunidades e alguns boletos, né, que tem que ser, tem que ser pago, então. Então, falar um pouquinho de onde eu comecei e como eu comecei. Primeiro, eu sou de uma família de 5 irmãos, meu pai e minha mãe. Meu pai sempre envolvido com música na igreja, minha mãe também. Os meus irmãos todos também têm aproximação com a música, cantando ou tocando instrumento, né? Tem um irmão que é trompetista, minha irmã é clarinetista, profissional assim. E, enfim, e estamos aí nessa caminhada. Bom, eu queria que você... Cara, tanta coisa para perguntar, né? A gente desenvolveu várias coisas juntos, inclusive um podcast online. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação pra galera. Tipo, tem até vídeo seu na internet, depois vou soltar aí junto com o pessoal. Falando em vídeo, eu também não posso deixar de falar da Zion, cara. A Zion, que é onde a gente está gravando aqui, o Natan, que é responsável por esse podcast, pela agência Zion, que ela é um hub de conteúdo, tem um monte de coisa que eles fazem aí, bastante coisa, além de fazer filmagem para fora, cuidar da marketing de gastronomia, de qualquer tipo de empreendimento. Eles têm esse estúdio maravilhoso que, como eu falei para você antes do programa, né? Imagina, cara, pisar numa estrutura dessa. A Zion tá de parabéns, o Natan tá de parabéns. Hoje nós estamos com o nosso produtor Samuel aqui, cuidando das câmeras aqui, os bastidores. Impressionante a estrutura e o profissionalismo, cara. E é isso é isso que faz o programa se tornar tão especial também, a estrutura de estar trazendo convidados tão brilhantes como você, porque você falou, olha que legal. E eu queria que você falasse um pouco, Wellington, como foi seu processo de estudo, assim, primeiro falar um pouco da carreira musical, os lugares que você tocou, vamos ver se a gente consegue, né? Até chegar na fábrica de cultura, assim. Eu quero falar um pouco da vida acadêmica. Assim, a gente... em umas 4, 5 horas eu consigo terminar tudo. Cara, começar assim, né? Eu sempre... É aquele negócio, você tem um amor pela música, que começou, no meu caso, começou na igreja, né? A música tem essa parte de harmonia, né? De ritmo e de melodia que acaba envolvendo a pessoa
E imagina, uma criança de 8 ou 9 anos. E, primeiramente, eu comecei a mexer com os instrumentos na igreja, né? Uhum. Eu lembro que tem uma situação engraçada. Quando eu era criança, a gente tocava na banda eu tocava caixa na banda da igreja, né? E tinha um irmão que tocava sousafone. Aí, no meio do culto, normalmente ele deixava o sousafone emborcado para baixo, assim. Eu era moleque, no meio do culto, no maior silêncio, assim, né? A galera, eu ia lá, pegava o bocal e bom, dava aquele estouro. Todo mundo manifestava na tuba ali. E aí, com essa vontade, assim, eu e meu irmão, na época, a gente viu a fanfarra da escola, né? Uma fanfarra de uma escola que a gente estudava. E começou a ir para fanfarra no sabadão. São Paulo, isso? Em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo. Com a cornetinha. Eu já, pelo fato de tocar na igreja, então já tinha um pouquinho de embocadura, já soprava um pouco na corneta. E dali, cara, dessa primeira fanfarra, que era o Antônio de Pádua Vieira, a escola que a gente estudava, depois eu acabei a gente acabou conhecendo o contato de uma galera em Caieiras, na fanfarra de Caieiras. E a gente começou a ir para a fanfarra de Caieiras. A gente saía do Itaim Paulista e viajava de trem, de trenzão, umas 2h30, 3 horas, quase 3 horas de trenzão. Chegava lá em Caieiras, era todo um processo, né? Primeiro você aprende a marchar, depois você pega a corneta, enfim. E em Caieiras tinha 2 caras que tinha alguns caras que já tocavam, né? Um deles era o Antônio Carlos Júnior, que é o Júnior que hoje toca na USESP. Né? E eu lembro de um episódio que ele estava dando aula num anfiteatro lá, né? Dando aula, chegava mais cedo. Ele estava dando aula e eu ouvindo aquele som assim, eu falei, cara, nossa, esse CD deve ser bem legal, né? Deve ser bem... Depois eu vou perguntar qual é o nome. Aí abriu a brechinha da porta, os caras estavam tocando mesmo. Soava que nem um CD. Mano. E dentro disso, você falou assim da história e tal, sobre o lugar que você ia. Eu tô tentando fazer alguns parênteses assim pro pessoal de casa, porque existe um grande público também que vê o canal, que são músicos ou pais que levam as pessoas e tal. Eu queria que você contasse um pouco, além da continuidade, mas pra gente não esquecer dos seus primeiros trabalhos, que não era com música para comprar o trompete. Sim, cara, desde criança, eu lembro que durante um tempo da nossa vida, a gente morou na Bahia. Tanto que minha irmã mais nova é baiana. E ela é a única baiana que fala, eu sou baiana, meu. Ela nasceu na Bahia e veio pra... paulista, né? mas veio para São Paulo bem, bem nova. Mas na Bahia, eu morei numa cidade que tinha muito eventos, assim, tipo... Lá quando não tinha nada, eles faziam um dia do nada. E fazia festa. Que era Ituberá o nome da cidade. E assim, hoje não vai ter nada, vamos fazer uma festa porque não vai ter nada. E eventos, o que sai é comida, bebida, essas coisas. E eu lembro que eu pedia para minha mãe fazer geladinho e eu ia vender. E era assim, era coisa de louco, porque ela fazia o geladinho, eu colocava no isoporzinho, chegava lá, rapidinho eu já vendia tudo, assim, voltava de novo. Quantos anos você tinha, mano? Mano, aí... média 7 para 8 anos. Olha só que loucura. Tá vendo, produção? 7 anos de idade, vendia geladinho já. Eu queria que você falasse do limão também, pô. Vendia limão. Não, tem várias coisas. Tipo, para quem... Depois tem uma história que eu falo que meu pai era produtor, né, de algodão. Depois eu falo por quê. Mas eu vendia limão, ia no lugar tipo Ceasa, assim, comprava... um carrinho de limão, desses de limão, enchia de limão e vendia antigamente as latas de óleo tinha aquela, não era uma lata mesmo. Que tinha uma tampinha, não era? Não, a lata você abria com o abridor a lata e colocava, aí eu abria, pegava a lata vazia, né, abria e aquele era a minha medida. A medida de quantos limão ia no... E aí aquela medida. E era coisa que ali já fazia a precificação, né? Sim. Tantos limão, você já fazia as contas quanto você pagou. Já pegava, fazia assim. Ou seja, empreendedorismo na veia mesmo, né? E tem um lance interessante que é assim, as senhoras que compravam limão
de mim, não precisava comprar, porque era só ir no mercado, ela ia pagar o mesmo preço. Só que eu tinha um apelo emocional, né? Porque eu sempre fui muito grande mesmo. Pequenininho. Cara, era muito engraçado. Eu, com 7 anos, eu tinha o tamanho assim de uma criança de 4. Assim, caramba, cara. Engraçadinho. Chega mais perto. Que loucura, cara. E aí eu carregando o carrinho de limão assim, o pessoal comprava pelo apelo. Mas isso aí já era necessidade de ajudar em casa e tal? Tinha o apelo dos pais, ou você mesmo queria ajudar? Como que era na sua cabeça? Na minha cabeça, eu sempre... Tem uma coisa que eu ouvia na igreja, e eu até hoje eu ouço, sobre, se possível, trabalhar dia e noite para não ser pesado ao seu irmão. Que quer dizer assim... E eu consegui... hoje eu entendo isso de outra forma, que é também o fato de você também, assim, às vezes, fazer a sua parte para não ter que precisar da outra pessoa já ajuda bastante. Né? Então, isso em casa, você ter é óbvio que as coisas mudaram muito, né? Claro. De estrutura, da sociedade, já mudou bastante. E na minha cabeça, assim, olha, se eu pelo menos fazer aqui alguma coisa para eu poder comprar o caderno, comprar o lápis, ou comprar... Porque era bem... A nossa necessidade era bem isso. Às vezes era um lápis, um caderno, um tênis, uma camiseta, né? Uma coisa que na época não tinha todos os acessos que tem hoje, tanto de mercado quanto de estrutura de apoio governamental, essas coisas, né? Sim, sim. Então, a ideia era ajudar alguma coisa em casa. Meu pai é aposentado, aposentou muito cedo por invalidez, né? Então, o salário não era muita grana. E minha mãe sempre trabalhou com costura, né? Que também não dá... Muita grana. Rios de dinheiro. Então, a necessidade era essa, ter alguma coisa para somar em casa. Tá, mas até então a música não tinha entrado na sua vida de fato, assim como trompetista e tal. Como quando criança, não. Né? Eu não pensava em ser um profissional para ganhar dinheiro com trompete, em hipótese alguma. E a gente não tinha umas necessidades assim de comida, né? Porque a gente tinha meu pai trabalhava na época com coral da igreja, banda, e tinha um apoio, né? De comida, essas coisas. Então, assim... Mas tinha essa deficiência, que às vezes... essa necessidade, melhor dizendo, né? Que a criança quer ter ali uma camisa diferente, né? Um tênis diferente, né? Tomar um danoninho num dia diferente. Né? Uma bolacha recheada que não seja no dia da compra do mês. É a realidade de muitos, né? É a realidade de muitos. E hoje eu fico olhando assim, bicho... As nossas crianças têm acesso a tudo isso, né? Tem acesso a tudo, e graças a Deus. Graças a Deus. Talvez tenha algumas dificuldades em outras coisas, a geração atual, né? E aí, era mais nesse sentido, de providenciar alguma coisa dentro de casa. E quando que começou a vir a sua carreira acadêmica, assim? Quando é que você entrou para estudar música, de fato? Aí, gente vindo para São Paulo, tudo... Eu lembro que eu tinha por volta de uns... 12 para 13 anos. E aí um dia, eu lembro que era domingão, eu virei pro meu irmão e falei assim... Vamos arrumar um emprego? Cara, a gente tá falando na década de 90. Na década de 90. Um emprego é ótimo. Tipo, um moleque, vamos arrumar um emprego? E o inteligente do meu irmão falou assim, vamos. Vamos arrumar um emprego? Vamos. E aí a gente fez... E era assim, engraçado. A gente saiu da igreja, foi pra casa, né? Falou pra minha mãe, amanhã a gente vai arrumar emprego. Aí minha mãe, tá bom. Né? Meu irmão já tinha 15 anos na época. Ele já tinha tido uma experiência de trabalho. Tô falando de uma época que as crianças começavam a trabalhar cedo, né? Trabalhar mesmo com registro em carteira, você começava cedo. Não era hoje que tem algumas leis que proíbem, né? Proíbe, e tem outros sistemas, né? Que é jovem aprendiz, jovem aprendiz, menor aprendiz, uma coisa assim. Acho que é jovem aprendiz. E aí eu lembro que no dia seguinte a gente pegou, cara... Pegou o trenzão, foi até o centro de São Paulo, lá na região da Praça da Sé, República, né? E a gente ficou o dia inteiro, chegou bem cedo lá, e o dia inteiro rodando lá
na Praça da República, procurando emprego. Ia na agência, chegava na agência, olhava assim e falava, não, mas você tem 13 anos, não dá pra... Aqui é a partir dos 14. Aí eu, putz, que pena. Aí, no meio do dia, a gente viu dois molecadinha assim, entregando com um saquinho de lanche, entregando lanche. O iFood da época, você entendeu? Caramba. Entregando lanche. Aí a gente parou, os moleques, falou assim, vocês trabalham onde? A gente trabalha ali na galeria, na 24 de maio. Pô, não tá precisando lá, não? Aí o moleque, vai lá ver. Vê lá com o cara, vamos lá, eu te mostro lá. Eu lembro até o nome do moleque, o apelido do moleque era Bart, porque ele tinha um olhão assim, parecia o Bart Simpson. Geração anos 90, mano. Mano, vocês saíram da Zona Leste assim, e foram procurar emprego, assim? Procurar emprego. A gente não tinha... Na época, cara, rolava um lance assim a minha mãe trabalhava e a gente cuidava da casa. Né? Minha mãe ia pro trabalho e a gente lavava louça. De criança, assim, limpar banheiro, fazer a cama, dobrar as roupas, fazer cama. Só não lavava roupa, alguma coisa, fazer comida muito... Mas a gente já aprendia a fazer arroz, fazer feijão, fritar uma coisa assim, já de desde novo. Moleque. Desde moleque. Era uma coisa, lógico, né? Pra gente era natural, normal. E aí eu lembro que eu cheguei lá, cara, o cara tava precisando de 2 moleques para poder fazer entrega. Aí a gente começou a saga. Isso é interessante, questão de empreendedorismo, assim, até mesmo de proatividade, né? Proatividade. Eu lembro que eu comecei, cara, entregava lanche, chegava lá cedão e a gente estudava à noite. Cara, que loucura. Essa época eu já estava estudando à noite já. Coisa que hoje não seria possível, né, mano? Imagina. Hoje, quase uma criança de 13 anos da noite não ia dar certo. Não ia dar certo. Aí eu lembro que eu fiquei trabalhando aí 18 dias. Por que eu sei que foram 18 dias? Porque a gente trabalhava e depois, no final de 30 dias, você recebia. Lá pro 17º dia, eu fui fazer uma entrega num lugar, num escritório de um hotel chamado Luxor Hotéis. Era o escritório. Uma rede de hotel monstruosa na época, né? Uma rede bem grande de hotel. Aí eu cheguei nesse hotel, aí a menina olhou assim, viu aquela criança de... parecia ter 8 anos, né? Falou assim, nossa, que legal, você já está trabalhando, que bonitinho. Poxa vida, se você tivesse um pouco mais velho, o boy que trabalha aqui, ele vai entrar vai para o exército. O cara ia para o exército, né? Foi selecionado lá. E eu vou precisar de um boy. Eu falei, não, eu posso vir trabalhar assim. Não, mas você não... Você viu aí, produção? A interatividade? Você é muito, muito novo. Não, mas a minha mãe autoriza, né? Eu já tinha ouvido falar do lance da emancipação. Minha mãe autoriza, vai no juiz, não sei o que, autoriza. Aí a moça falou assim, me deixa o seu contato aí, né? E aquela época, contato era o telefone de vizinho, assim. Sim. Não era que nem... Aí, beleza. Cheguei à noite em casa, tinha uma mensagem, a mulher pedindo para eu ir lá no dia seguinte, fazer uma entrevista. Aí eu cheguei lá para fazer entrevista, né, para ver como é que era, né, tudo certinho. Ela falou assim, a gente tem um problema, a gente pode até, mas a sua mãe tem que te emancipar, a gente pode registrar a sua carteira. Tipo assim, a pé mesmo? Bike? Você era... O office boy? Meu amigo. Cara, andar da Paulista até a Estação da Luz era coisa que eu fazia diariamente. E eu e muitos office boys, né? A galera que é office boy aqui vai... Fora você entrava no ônibus e descia por trás, né? Pra não pagar passagem. O pessoal da minha geração que foi office boy vai lembrar disso aí. De fliperama, Caramba, de fila no banco. Cara, uma coisa que eu peguei trauma depois. Hoje eu não gosto nem de ir em banco, cara. Eu vou no banco quando precisa fazer alguma coisa assim... muito necessária mesmo. Mas eu tinha trauma de banco, porque era horas na fila. Né? Era, tipo, e perdi a vida na fila do banco, né? Tudo... Mas volta lá no contrato, porque tá super interessante, cara. Então, aí fizemos
contrato, minha mãe foi assinar tudo, eu comecei a trabalhar na Luxor Hotéis. E já era melhor o dinheiro do Essa é a parte legal. Eu tenho que contar as vitórias, não só as quebradas. Antes disso, eu precisava ir lá cobrar o cara que era... que tinha que te pagar aí, a parada. Aí o que eu fiz? Chamei um amigo meu, o Josadak. Um amigo meu que também era office boy, trabalhava no... Putz, eu não vou lembrar o nome do lugar que ele trabalhava, mas era uma empresa que ele já era bem mais velho que eu, assim, né? Pelo menos uns 4, 5 anos mais velho que eu. Falei, Jô, fui lá, o cara falou que não vai me pagar porque eu não trabalhei os 30 dias. Mas eu trabalhei 18, só fazer a conta, né? Ele falou, então vamos lá. Aí a gente chegou lá no cara, preciso receber. Não sei. Não, mas você não trabalhou os 30 dias, meu. Você para receber tem que trabalhar os 30 dias. Mas eu trabalhei 18 e arrumei outro emprego, né? Nada mais justo. Aí eu lembro que tinha uma calculadora científica em cima. Caramba. E a gente já tinha combinado, eu já tinha passado... Cara, no centro, isso na década de 90 que eu falo, é 94, 95. No final das contas, eu comecei a fazer amizade com todo mundo. Assim, principalmente assessorista de elevador, segurança e porteiro. Que esse é o famoso velho network, né, cara? Que a galera não entende o que é network. Tipo, os caras gostavam de mim, né? Tinha vários nomes. Mini boy, até de boiô. Sempre tem, né? Aí... Mini boy é maravilhoso. Mini boy, porque os caras falam, mano, isso é muito, muito alto pra ser office boy. Mini boy é ótimo em produção. Aí, cara... nessa história eu já tinha falado com segurança da galeria lá da 24 de maio. Eu falei assim, o cara não quer me pagar. E esse cara, um dos segurança lá, era um cara que até trabalhava na Fundação Casa. Entendi. E ele não gostava muito desse cara. Já tinha uma coisa. Eu falei, vou lá cobrar ele. E ele não quer me pagar. E os caras tudo de longe olhando assim. Aí eu saquei... De longe seus amigos, né? Os meus amigos e o segurança também tava comigo. Entendi. Aí o cara falou assim, não vou pagar não, mano. Vê o que você consegue fazer aí. Eu olhei, tinha uma calculadora científica, eu falei assim, então eu levo a calculadora. Na época, a calculadora científica era um computador hoje. Aí eu falei, então eu vou levar essa calculadora aqui, cara. Não, peraí. E era um balcão, ele saiu dando volta pro balcão e eu do lado do segurança, já do outro lado assim. Você me paga, eu te devolvo. Aí ele falou assim, vem aqui. Aí fez as contas lá, pagou o dinheiro, pé da vida, assim, né? Aí eu fui embora. Pô, também sou bom de cobrar, né? Mano, estratégia. Que da hora, cara. Aí tinha uma coisa legal do hotel. Então você falou, você não falou de salário e tal do hotel. Luxor Hotéis tinha um problema que na época o sindicato dos hoteleiros, hotelaria, né? Não podia pagar menos do que um salário de mensageiro, que era o cara que fica na porta do hotel. Pegando as bagagens. O escritório tinha que pagar o salário do mensageiro. Na época já era 2 salários mínimos. Então, assim, eu já entrei com 13 anos, ganhava 2 salários mínimos. Nossa, sua mãe não acreditou, né, cara? Milionário. E de fato, assim, esse dinheiro era destinado para minha casa. E deu uma alavancada na vida da sua casa, assim, com essa grana? Alavancada naquele... Cara, 5 crianças. A gente sempre teve uma vida bem modesta, né? Tipo, não de passar fome, graças a Deus, que sempre Deus proveu, né? Alimentos. Mas ajudou demais, né, cara? Era aquele negócio de... todo mundo dormia num quarto só, em 2 camas, 5 crianças, apertado, porque uma coberta ou 2 no máximo para se cobrir. Então, essas coisas de... Cara, que eu não... Hoje, honestamente, assim, eu não tenho isso como uma coisa ruim. Eu tenho como uma fase e como se fosse um degrau da minha caminhada. Bem importante, na verdade, né? Bem importante, para valorizar até, né? E aí eles tinham que me pagar 2 salários mínimos, né? Tipo, e era super legal, assim. Eu aprendi muita coisa na época. Nessa empresa eu poderia ter crescido e tudo mais, mas as coisas foram... outras coisas foram acontecendo, porque nessa época eu já pensava alguma coisa no sentido de música. Então,
o Teatro Municipal tinha concerto no meio-dia, toda quarta-feira. Então eu comia rapidinho, corria para assistir o concerto do meio-dia. Olha que louco isso, cara. Se tinha um artista de rua tocando você parava a ver. Parava e ficava ali, tipo, como que... vislumbrando, né? Puta, vontade... Uma coisa que me deixava maluco era a bandinha na frente da Casas Bahia em São Miguel, cara. Tinha trompete, sax, e percussão, né? E os caras tocando marchinha de carnaval. Tu pegou a época daqueles caras, bumbo e trompete, bumbo embaixo da ULM lá? Tocando, sempre passava o cara. Sim. E bumbo, exato. Eu não vou citar lá, mas o nosso professor ele falou: se você não estudar, você vai ficar igual aqueles caras tocando na Cracolândia. Eu sei quem foi o professor que falou isso. Se você estudar, você vai ficar igual aqueles caras ali, tocando bumbo e trompete na Cracolândia. E a minha ideia de música era isso. Eu falo, na minha cabeça, o pessoal assim, mano, poderia pelo menos... Melhor do que entregar lanche, vou tocar trompete. Pô, pra caramba. E aí a coisa ia nesse nível, que né, loucura. cara? Mano, pra quem não sabe aí, eu tô com isso aqui que é um presente que eu trouxe pra esse camarada. Eu trouxe presente também. E eu tô tentando puxar ele pra falar de quando ele começou no trompete. Cara, isso aqui é um presente que tá na minha casa há muitos anos. Eu comprei isso aqui em Cannes, na França. Inclusive, um dos últimos convidados, s'il vous plaît, merci. E ele falou muito também, ele participou de alguns prêmios lá, inclusive na França ele foi finalista do Lions lá de Cannes e tal, que é o Gil que você assistiu. Sim. E isso aqui tá muitos anos comigo. E por uma série de coisas, eu não sei, cara. Quando a gente conversou que você vinha pra Ilhabela, eu senti muita vontade de te dar esse presente, porque é um presente que tem um significado gigante na minha vida. Foi a minha segunda viagem internacional, e quando eu vi isso na prateleira, cara, o primeiro salário que eu recebi nesse segundo ano, eu comprei isso aqui e fiquei... Falei, mano, eu não faço ideia. Dizem que é de cristal, tá? Mas eu não sei se é realmente de cristal, velho. E aí eu trouxe pra você de presente porque, cara, é só uma... Mano, é uma lembrança. Eu só vou ter que tomar muito cuidado, porque tem uma lembrança, mas eu queria que ficasse na sua estante como um presente de coração. Então eu queria passar pra você ali. Mano, né, produção? Dudu falou, eu só vim por causa desse presente. Ele falou, tem que te dar um presente na hora ao vivo. Ao vivo lá. Então, eu nem... Mano, eu peguei como é um presente pessoal, né? Uma coisa que eu comprei ontem. Tá há mais de 10 anos comigo, eu espero que você goste, mano. Olha isso, cara. Cara, ele é... Mano, que coisa linda, e aí vai ficar aí nas suas pecinhas lá do seu estúdio, onde você quiser colocar, mano. Com certeza. Olha isso. Onde mostra? Aqui na frente, nessa aqui. Visível. Ele é um trompete de cristal, cara. Eu comprei em Cannes, comprei na França pra você. E independente, poderia ter comprado aqui na esquina, cara, mas é um presente de coração, mano. Poxa, olha, gente. Isso aí você pode... Sai som não. Tu viu? Cara, pesado, né? Não, pesadão. Eu não sei. Lá na época tava como cristal. Não sei se é um tipo de vidro. Pra mim é um cristal, cara. Mano. Eu já vou arrumar um espaço bem... bonitão, né? Bem bonito pra deixar ele lá no escritório. A gente tá fazendo... Tu já tinha visto isso comigo, não, né? Tá guardado comigo há muitos anos, cara. Não, nunca vi mesmo. Mas eu tenho certeza que você ia gostar, cara. Eu vou... A gente tá na fase de idealizar um escritório em casa, né? Porque a necessidade de ter um espaço. Põe isso aqui lá pra não... Isso aqui já... Põe aí no canto aí. Isso aqui já vai... Aqui no programa, que acho que a produção atrapalha aqui ou não, né? Acho que assim, ó. Gostou, meu? Perfeito. Bonitão, perfeito. Né? Lindo, mano. Obrigado. Agora eu tô com vergonha de dar um presente. Caramba. Devia ter passado ali na 25. Na Casas Manon. Não, então, mano, mas assim... Posso pegar? Claro que pode, claro que pode. Bom, então já vou te dar também aqui. Primeiro é o novo boné da nossa... Amy Brass, olha que maravilha. E a produção, nem sei se você sabia, né? Que ele é a Amy Brass, um dos nossos patrocinadores aqui. É o Elton, ele é o dono da Amy Brass, pô. Nosso isso é bom ou é oficial. ruim, cara? É a hora de eu sair correndo? Eu tô parecendo o Renato Gaúcho. Todo produção. Você não tá me vendo? Bem melhor, né? Ou como é que é o nome do Head & Shoulders lá? O Joel Rosa. Joel Rosa. Cara, e outro presente, você sabe que a gente tem uma parceira que é um parceiro, uma indústria brasileira parceira, que me ajuda bastante, assim, como parceiro mesmo, né, de verdade, a Amy Brass, e a gente tem um bate-bola muito legal que é a Torelli. Caramba, cara, a Torelli aqui. Essa camisa da Torelli tá comigo desde... Que
Que legal. Eu não me recordo agora quando foi o Trumpet Day. Ela falou assim, essa você tem que... Você entrega pro Dudu, pra mim? Né? Bom, pra quem não sabe, primeiro eu quero agradecer a Vanessa da Torelli por você trazer esse presente. E o pai dela. E o pai da Vanessa também, que eu já convidei para vir no programa. Pra quem não sabe, viu, produção? É uma das maiores marcas de percussão, bateria, surdinas de trompete do Brasil. É a Torelli, a fábrica Torelli. E a Vanessa e o senhor Torelli, vocês estão convidados para vir aqui. Queria agradecer. Para quem não sabe, eu não ia falar disso porque aqui é um outro tópico, né? Mas eu sou artista da marca Torelli, de surdinas e equipamentos para instrumento de sopro. Só que devia ter trazido as surdinas aqui, cara. Eu deixava aqui para mostrar pouco. Mas a gente vai trazer a Vanessa da Torelli para falar sobre essa marca que é pioneira no Brasil de instrumentos. Obrigado, Vanessa. Um beijão. Ela é uma querida, é uma querida mesmo, ajuda a gente. Olha que camisa linda, cara. Que coisa mais linda, olha. Coisa mais linda mesmo, hein? Bonita, né, produção? São todos instrumentos desenhados. Bem legal. Essas são é específica dos instrumentos soprometais, né? Soprometais. Ela tem também as coisas de percussão, né? Então eu vou deixar aqui assim, Sim. ó. Você parece um pouquinho aqui, ó. Deixa aí a Torelli ali. Wellington, maravilha. Por que eu te dei esse trompete? Porque primeiro, cara, que você é um irmão, a gente se conhece há mais de 20 anos, né, meu? E isso é um presente do coração por tudo que a gente tem representado. Você gostou, velho? De verdade. Você não sabe como eu sou com essas coisas, mano. E eu queria que... Vide o carrinho, né? Não preciso falar. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco da história, cara, do seu primeiro trompete lá, se você quiser falar e tal. Fala. Pra gente começar a partir daí falar um pouco da sua carreira, porque muita gente não sabe quanta coisa você já conquistou na vida, né, meu? Cara, primeiro trompete é uma coisa... Primeiro instrumento de cada pessoa. E hoje a gente vende, né? Vende instrumento. Então, pra mim é simbólico. Eu, às vezes, faço questão de entregar. Ainda mais quando são os pais que compram assim, eu gosto de... E a gente tem a oportunidade de entregar e eu vejo o brilho no olho da criança. E eu lembro que meu pai, a gente estava... na época de começar a estudar, meu pai comprou um trompete só. E quem estudava trompete em casa era eu e meu irmão. Mas era um trompete dos dois. Então a ideia era o seguinte: era um trompete que não era novo, um trompete que tinha sido reformado. Tem até hoje na minha casa, depois eu reformei ele, né? E esse instrumento não era novo e ele tinha que ser dividido entre comigo e meu irmão. A gente tinha tratado da seguinte forma: quem acordasse mais cedo ia lá debaixo da estante, pegava o instrumento e tinha o tempo de estudar, e depois que sobrava você ia estudar. O leftover ficava lá para os outros. Aí a gente sempre assim, mano, eu acordava mais cedo, ia lá, pegava o trompete e ficava, porque eu sempre fui acordar cedo. Então tu era o cara que mais acordava cedo? Dormia tarde, às vezes não dormia e ficava para pegar o instrumento. E meu pai comprou esse trompete, e aí, cara, uma vez o meu irmão começou a fazer o seguinte: ele ia dormir, antes de dormir, ele já pegava o trompete, enrolava na coberta e ficava. Então eu acordava... Pra te enrolar, né? Cadê o trompete, né? Eu acordava de manhã cedo lá e ia abrir o estojo, aquele de madeira, vazio. Eu olhava assim, ele tava já acordado com os trombetas assim, ó. Te peguei. Ele mandava essa pra você? Mandava essa. Survou, muito engraçado. Nossa, cara, aí era mó barato. Mas assim, aí foi esse instrumento que a gente dividia o instrumento, né? E, cara, e é muito engraçado, porque na época eu não tinha... Aquela época era difícil ter instrumento, não era que nem hoje que você tem acesso a instrumento muita coisa, né? Barato, com qualidade boa, até considerável, né? E são instrumentos dedicados a estudante, né? Na época era o resto de um instrumento que já 20 anos já tinha sido de alguém. E aí os caras reformavam, passavam um óleo cinza e... Você sabe que era isso. Depois eu tive um veril, um instrumento bem legal assim na época. Aí já foi quando eu entrei na ULM. Né? Para quem não sabe, o pessoal de casa, a ULM, ela era o nome, agora hoje é EMESP, o Centro de Estudos Musicais, mas antigamente era a Universidade Livre de Música Tom Jobim, onde nós estudamos. Para quem não sabe, ela é, na minha opinião, e tem gente que vai falar contra, então falam muito sobre Tatuí, mas são duas coisas diferentes. São coisas diferentes, né? Mas o Centro de Estudos Musicais em São Paulo, eu saí de lá, o Wellington, os grandes nomes hoje da música, a grande maioria, 80% dos grandes nomes de música instrumental, que saem para a USESP, para Orquestra Sinfônica Jovem, Banda Sinfônica Jovem, antiga Banda Sinfônica do Estado, e com grandes renomes de grandes artistas, saem todos da EMESP. Eu acho que é o principal centro de música da América Latina, né? Sim. A ULM, na época...
era o lugar onde quem dava aula eram os professores que estavam na ativa tocando e dando aula. Então, isso é natural até, às vezes, o aluno estava lá estudando um tempo, aí ia fazer a prova na banda do estado para aquele instrumento que estava precisando. Por ser aluno do professor, acabava entrando, né? E tinha um perfil, né? Claro. Tinha um perfil musical até, Sim, né? claro. E estrutura e tudo. Então, até mesmo, né, em outras corporações, a OSESP, Jazz Sinfônica, né, na época. Eu cheguei, na época, o LM tinha a Banda Sinfônica Jovem, que era muito legal, com a Mônica Giardini, a Estadualzinha, que era com o João Maurício na época, o João Maurício Galindo. E eu fiz parte eu fiz parte da fundação, da fundação da Jazzinha, que é a Jazz Sinfônica Jovem. E o meu teste na Jazzinha foi muito engraçado, porque era com o Roberto Sion, né? E eu entrei para fazer o teste, tinha acabado de sair um cara, que era o Moisés Américo. Uma apagada. Aí eu entrou a equipe de TV junto, da Globo, para poder fazer, porque ia nascer a orquestra, né? E aí comecei a fazer a prova, assim, aí o senhor falou assim, o outro também pode entrar, porque aí já faz os dois. Tipo, aí a gente vocês já entraram, já os estavam. dois, eu fui fazer meu teste, aí o Moisés também, eu acho que tocou alguma coisa na época. Vocês foram os dois primeiros trompetistas da Jazz? Não, aí o Moisés tinha ido foi pra banda, porque as provas eram na mesma época. Então os caras passavam na banda, na estadualzinha, ou aí nesse ano na Jazz. A primeira formação da Jazzinha, a Jazz Sinfônica Jovem, foi... Primeiro trompete era o Robinho. Branca, cara, de Neve, meu grande Branca brother. De Neve, grande brother. O famoso Mijônio. Tem história. Tem que mandar esse vídeo pra ele. Cara, esse cara... Era o Robinho. Robinho tem um bico de ouro, né, cara? Bico de ouro. Na época ele já tocava bem pra caramba. Já tava... Ele já fazia... se eu não me engano, ele já fazia o Milionário José Rico, né? Já. Ou ele fazia sub, alguma coisa assim. Robinho, o Amilcar... Não sei se chegou a conhecer o Amilcar. Conheci o Amilcar. O Amilcar tem um dos fundadores do projeto Coisa Fina, né? Isso, ele. Toquei com ele, pô. E, cara, eu era o único que era erudito na parada. Porque, assim... Então, o primeiro naipe eram vocês três. Que loucura, cara. Os caras pop, né? Do pop. Mas você queria fazer a jazz na época? Super queria, mano. Eu tenho um problema. Eu sempre quis tocar bem jazz, tocar essas coisas. Nunca consegui. E nunca tive, não é que oportunidade, que sabe hora, quando a nuvem move para outro lado, né? Tipo, eu sempre quis tocar música jazz, música popular, essas coisas. E aí a gente tem que entender o tempo, né? Claro. E aí eu sempre fiz aula de música erudita, né? Quem que eram os seus professores na época de trompete? No começo... Capitão, Chiquinho? Não, quando eu entrei na Jazzinha, ainda era o Edilson Neri. Depois, no meio, eu já fui fazer aula com o Chiquinho. Chiquinho. Não, a gente teve no LM, foi os dois professores. A diferença é que eu estudei um tempo com o Paiolete também. Eu peguei uma época com o Paiolete. A gente fazia aqueles encontros com o Paiolete que era muito gostoso de fazer. Eu não sou eu que estou sendo entrevistado, mas a minha história é muito bizarra também. Porque eu estava com o Edilson, depois com o Chiquinho, depois com o Paiolete, depois com o Daniel. Caramba! Eu sei com os 4, cara. Passou por todo mundo. Passei por todo mundo na LM, foi bem interessante. E, cara, eu acho isso ótimo quando você consegue fazer uma variação. Ou, para quem não quer fazer isso, mas pelo menos assistir aula de outros professores, eu acho que isso me ajudou muito. Aliás, a minha história na ULM, o primeiro dia de aula na ULM, eu cheguei, tinha passado, porque eu tinha percepção boa e tinha embocadura, mas eu nunca tinha tido aula de trompete, né, mano? Tinha aquelas toque, né? Pegava dica com um, com outro. Não era que nem hoje que tinha nas internet. Então eu tinha muito pouca noção das coisas, né? E a minha primeiro semestre foi todo... O Edilson sugeriu que eu fizesse o primeiro semestre inteirinho assistindo a aula dos caras. Só assistindo, não fazia aula. Cara, ele fez uma coisa bem parecida comigo. E era assim, eu assisti a aula do Amarildo, assisti a aula do Leandro, eu assisti a aula do... Eram os caras que faziam no mesmo dia, né? Assistia uma aula de uma série de pessoas. E aí eu achava que, na minha cabeça, eu achava que, assim, mano,
A minha vida vai ser assistir aula, então você. Aí eu comecei a ir assistir aula do Paulinho, eu ia assistir aula dos caras todos, loucura, assim, eu achava cara. que... Aí eu comecei eu virei um assistiaula.com. Renatinho, longo, né? O Renato foi ver depois. Vem depois. Eu vi da época, eu sou da época do Renato, vi depois, pô. É a geração depois. Uhum. Não que vocês sejam mais novos que eu. Mas e aí era legal que eu comecei a assistir aula de trombone, cara, também. Que porque legal, cara. eu ficava quase o dia inteiro na ULM, né? Uhum. Isso eu já tinha saído de office boy, já tinha... Você estava focado na música mesmo, né? já tinha ido pra música. Até meu irmão falou, foi uma fase que assim, eu saí do escritório de hotel, né? E aí eu falei assim, eu quero estudar instrumento. Meu irmão na época tinha comprado uma moto, um TT, ele falou, vai estudar e eu vou trabalhar de motoboy, eu seguro a onda aí, não sei o que, uma moto TT, né? E ele foi trampar mesmo pra segurar a onda? Foi trabalhar, demais, durante 2 anos cara. ele trampando, aí depois a gente fez o contrário, né? Uhum. Que eu entrei na banda de São Bernardo, banda da prefeitura de São Bernardo dos Campos, e aí ele ficou mais relax, assim, pra poder estudar, e eu... Só um parênteses essa sua história, que eu não vou me esquecer, nunca não posso deixar, até porque isso aqui vai ficar registrado pra vida, mano. Eu lembro de você, cara, tocando piccolo pro Fred Mills. Putz, Foi quando eu conheci o Wellington, produção. Quando eu conheci você, eu lembro eu tava no segundo ano, eu tava estudando, e aí, pô, pra mim é a mesma coisa, assistindo a aula de todo mundo e tal. Edilson chegava às 9 da manhã, Edilson deixava até às 6, vendo Frois, Renato, Paulinho. Paulinho que eu tô falando é o Viveiro, Paulinho Viveiro, Amarildo, Frois. Eu assisti a aula de toda essa galera, e aí teve esse workshop com o pessoal do Canadian Brass. lá na Três Rios. Na Três Rios, pô, onde tinha o hot dogzinho de R$1 ali, né? E eu lembro como se fosse hoje, cara, você tocando piccolo assim, eu fiquei impressionado. Eu não sabia que existia trompete piccolo, mano, eu tava começando. Lembro. E eu lembro de você tocando, pra quem que eu perguntei? Pro Chiquinho, porque eu ia tocar uma peça pra piano e trompete bem ruinzinha, começando, né, cara? Daí eu falei, Chiquinho, quem que é esse cara? Porque o cara, eu fiquei impressionado com você tocando. Ele falou assim, mano, você não vai nem conhecer direito, ele tá indo embora. Você tava indo embora, mano. Tava perto de ir embora. Na verdade, ali eu tava numa fase perto de... Até naquele dia eu conheci o... Cara, como é o nome dele? Putz, é um trompetista. Me fugiu o nome, eu vou tentar lembrar. Que me deu uns toques também na época. Porque eu nunca tive assim... Otávio? Não foi Otávio não, né? Não. O Otávio não esqueceu o nome, né? Esse safado. Mano, mas... Ó, eu queria... Eu vou tentar lembrar o nome. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu cheguei em toda essa história, né, da sua bagagem, mas eu queria que você falasse também um pouco da... Cara, como que foi pra você, e queria que você falasse um pouco da sua pós-graduação fora. Você foi fazer performance fora, nos Estados Unidos. É muito importante, porque nós estamos todos numa construção de vida, né? Você começou lá vendendo limão e família humilde, como de muitos brasileiros, e vendendo, e virou office boy, uma história maravilhosa de empreendedorismo lá atrás. Sim. O que deu na sua cabeça? Vou estudar fora, tô em São Paulo, tocando com Deus e o mundo, com um monte de gente, com orquestras, que é o sonho de muitos músicos. Vou fazer uma pós fora, vou congelar minha carreira e vou para os Estados Unidos. Como que isso aconteceu? Falava inglês, não falava? E que escola que você foi? Conta um pouquinho. Cara, isso é interessante saber. Até recentemente eu tive um encontro com um maestro, um grande maestro, um amigo. Ele falou uma coisa interessante. Ele sempre teve vontade de estudar nos Estados Unidos. Ele fazia de tudo. Ele estudava inglês, ele fazia aplicação para as faculdades, tocava para os caras, não sei o quê, blá, 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 e ele nunca conseguiu. E na minha época, essa era a cabeça de todos os caras na época, né? Eles queriam estudar fora. Eu não tinha assim, não verbalizava isso. Nunca falava assim, eu quero estudar nos Estados Unidos, não sei o quê. Talvez eu tinha em mente. Aquele negócio da gente ter... por ser cristão, né? Eu entendo que quem nos capacita é Deus e de fato, de uma vez que você acredita dessa forma, que Deus tem um plano na sua vida, o plano de Deus vai acontecer. Não importa como você pense, né? Como você... basta você acreditando dessa forma, os ponteiros vão se acertando para que isso aconteça. Então, o Chiquinho tinha ido para os Estados Unidos, lá para Lynn, né?
E aí eu nem passava pela minha cabeça. A Lin fica onde, mano? A Lin fica em Boca Raton, na Flórida. Aham. Boca Raton fica uns 30 minutos de Miami. De Miami, mais ou menos, né? É, Miami. É uma escola super conceituosa, né, cara? Cara, a Lin, na época que eu fui lá, que não é uma universidade só de música, né? De música, óbvio, né? Mas ela é considerada, na época era considerada a quinta universidade mais cara do mundo, dos Estados Unidos, né? Mais cara, assim. E por quê? Porque o clima é maravilhoso na Flórida, né? E Boca Raton a estrutura é excelente, assim, cara. Então, não precisa dizer muito. As filhas uma das filhas do Silvio Santos, é a Patrícia? A Patrícia estudou na Lin, né? Tanto que eu conheci um cara que... Tá ouvindo, produção? É. O cara fez pós-graduação na mesma faculdade que a filha do Silvio Santos. No mesmo tempo... Oi! Oi! Estamos aqui com o Wellington. No mesmo tempo, Wellington. eu conheci o filho do Jorge Benjó lá também, o Gabriel Ben. Caramba, cara. Depois a gente perdeu contato, tudo, mas até recentemente a gente se falava tudo, enfim, saía na época. Então, é uma universidade muito cara para estudar lá. E aí, o Chiquinho já estava lá junto com o Fumê, o saudoso Fumê, que era um trompista. E aí, os caras já estavam lá e eu falava assim, eu nunca pensei que eu ia. Na época eu tinha conversado com o Chiquinho, eu precisava mandar a gravação, fazer alguma coisa aí, talvez. Tá, mas de onde veio isso, assim? Tipo, eu vou... Cara, eu pensei primeiro assim, né? Na época não era que nem hoje, tinha YouTube, você gravava e colocava no YouTube. Então eu falei, eu vou reservar uma grana, vou procurar um estúdio de gravação, vou gravar todos os excertos de orquestra, vou gravar o Haydn e Hummel, e na época eu gravei também, acho que uma entrada, alguma coisa assim. Você queria ter um material amplo mesmo. Não, o material que... Era o que pediam já? Era o que pediam. Caramba. Num desses nossos encontros na UNM, que era o curso de verão, assim, curso de férias, né? Não era nem festival, nem nada. Eles me solicitaram, me falaram sobre isso. Um dos professores lá que estava dando esse curso falou, é bom você ter preparado. E eu já estava na banda da banda de São Bernardo, eu falei, mano, já estava fazendo a faculdade também, né? Você fez o quê, Mozart? Mozart, bacharelado. Eu vou fazer esse material, junto uma graninha, vou lá. Eu lembro que eu fui em 2 estúdios, um deles foi para fazer essas coisas. Um deles foi com o Jean-Pierre, que era o trompetista. Jean-Pierre, trompetista, assim, tocava demais, né? Toca demais, absurdo, assim. Aí ele fez a gravação, colhi esse material e fiquei com esse material um tempo parado lá para se precisasse para alguma coisa eu soltava. Aí na época o Chiquinho falou assim, se você quiser estudar, manda o material, apresenta pro professor. Aí, cara, calhou de eu mandar o material, a gente foi para Campos do Jordão. Festival? Que eu passei no festival em Campos do Jordão. Eu mandei o material, chego lá em Campos do Jordão, quem tá o diretor? Cláudio Jafé, que era, na época, o diretor da Lin. Como assim, cara? Era quem tava no festival dando aula de cello, ele é um puta cellista, né? Gente boa demais, assim, cara. O cara tava lá? Tava lá. Aí eu chamei ele, conversei, falei assim, o Chiquinho tá lá. Eu falei, o Chiquinho tá lá, tá o Heraldo, né, que é o Fumê. O Fumê tá lá também, não sei o quê, poxa, você tem vontade de ir? Eu vou pedir pro Mr. Reese, eu já ouvi sua gravação, já ouvi as suas coisas, vou querer. Na época lá, aconteceu um episódio de, quem quiser fazer a aplicação, eu vou ouvir o pessoal lá 2 horas da tarde, eu vou lá para ouvir a galera, tudo, enfim. E aí ouviu e, cara, foi para lá, terminou o festival. Ele chegou a ouvir você tocando ao vivo ou não? Sim, ao vivo. Porque, cara, e não foi uma coisa que contou tanto, porque eu não... Sabe quando você não confia? Não vai ter. Acho que vai ser. Mas você foi e tocou mesmo? Sim, tocou sim. Pra ele ouvir? Pra ele ouvir. Era uma galera do festival, quem quisesse ir lá, tinha uma câmera, uma imprensa, eu não lembro nem como era a estrutura direito. E aí tinha uma galera que
tipo violino, trompa, vários instrumentos que quisesse ir lá, chegava lá e tocava de boa. Aí demorou uns meses assim, eu recebo um e-mail falando, você precisa, houve uma possibilidade de você mandar um material, né? Esse material chega para o Mr. Reese, que é o professor, para ver se há a possibilidade da aceitação, né? Cara, e aí a correria, né? Aí eu lembrei que eu já tinha esse material que eu já tinha separado, né? Peguei, mandei, enviei na época pro Chiquinho. O Chiquinho fez o intercâmbio e levou pro Mr. Reese. Porque, cara... Não era link de YouTube, né? Os caras... essas coisas, assim, que é legal. Hoje eu vou abaixar um pouquinho. E o Chiquinho queria muito que você fosse também, né? Queria. Nossa, pô, cara, ele foi meu professor. É mais um brasileiro lá também, né? É mais um brasileiro. Cara, só pra você ter uma ideia. Aí, beleza. Demorou uns dias, chega um envelope na minha casa. Um envelope assim. Cara, e pra ler inglês? Você não entendia nada? Não entendia nada. E aí, naquela dificuldade, né? There, sir. Dear. E aí, cara? Cara, aí é onde entra o Otávio na parada. O Otávio já era um cara que falava bem inglês, lia tudo, né? Aí você chamou ele? Sim, aí cara, e aí tinha que ligar pra lá. Não, mas como é que você falou? Você ligou pro Otávio, foi atrás dele? Fui atrás dele. Foi com a carta na mão? O Otávio trabalhava num escritório, ele vai lembrar disso aí. Trabalhava num escritório lá na Vila Mariana, alguma coisa assim, não me recordo do lugar. Eu ia lá, a gente ia numa lan house, era um lugar só de telefone, uma telefônica. Não, mas me conta como é que ele leu a carta, isso que eu quero saber. Não, ele leu e falou assim, você teve aprovação, você ganhou uma bolsa. E ele? Ele ficou feliz? Pra caramba, né? Pô, neguinha, você ganhou uma bolsa, meu. Você ganhou uma bolsa de... Você é fundido, meu. Você ganhou uma bolsa de estudo, meu. Pô, você foi... É mesmo? Você não tava acreditando, né? Acreditava. Não, eu não acreditava, tipo assim... Pô, tudo a gente comemora, assim, né, bicho? Mas você fica vendo. E aí, depois, o que vai acontecer? Depois disso aqui, qual é o próximo passo? Cara, mas é Deus, né? Fazendo as coisas acontecer pra te surpreender mesmo. Claro. E aí, beleza, o Otávio me ajudou. Cara, várias vezes. Aí eu juntava lá, na época, você falar 1 minuto nos Estados Unidos era tipo 30 caro, reais. Né? Uhum. E às vezes ele tinha que ligar no International lá, e às vezes tinha que ligar A International tinha que passar para a universidade, eu sei do trampo. E, tipo, aí, bem, como é que foi assim? Ele ligou conversando com os caras? Aí ele ligou. Antes tinha muita coisa que a gente fazia pelo e-mail, mas tinha coisa que tinha que ligar, que era dúvidas assim, tipo, o que ele precisa fazer? Aí o que eu precisava? Primeiro receber o I-20, né, que é um documento que vai para eu ir pro... para você conseguir tirar visto e tudo, né? Tirar visto de estudante, para apresentar no dia do visto de estudante. Então, tem uma série de coisas, né? De documento que tem que levar e, às vezes, dúvida que rola, não sei o quê. Quanto que eu tinha ganhado de bolsa, que eu ganhei full scholarship, né? Caramba, tu ganhou bolsa integral, cara. Integral. A única coisa que eu tinha que pagar era o Health Insurance, que era um seguro-saúde, né? Saúde, porque a universidade não podia pagar por lei, eu não sei qual é que era. Era caro isso? $1.000 por termo, né? Tipo, sim, cada 6 meses, isso? $1.000. Que era uma grana no Brasil, né? Sim, já era dinheiro. E como é que você fazia? Como é que você fez com esse dinheiro, mano? Aí o que aconteceu? Paralelo a isso, cara. Aí eu ganhei a bolsa e não falava inglês. Eu ganhei... Eu com o I-20 que chegou esse documento, eu precisava ir pro consulado fazer uma entrevista, né? Passaporte, tira o passaporte, vai pro consulado fazer entrevista. Chega nesse período de fazer entrevista, eu precisava estudar inglês, porque você precisa também do TOEFL, né? Do TOEFL test, que é que é o de inglês, né? Que é as habilidades em inglês. E aí não tinha. Aí foi o momento que eu peguei e fui correndo atrás, informação com um ou outro. O pessoal falou assim, tem a bolsa da Vita aí.
que era uma instituição, uma organização que dava bolsa para quem tinha ganhado bolsa. Era um auxílio. É um auxílio para conseguir ajudar nisso. Para ajudar em quem... Caramba. E tem outras instituições que fazem isso hoje, não tem? Cara, hoje eu não sei, mas a Vita aí, é uma pena que acabou, mas eu peguei os 2 últimos anos. Caramba. Tipo assim, que me ajudou muito. Assim, é coisa de Deus mesmo. A Vita aí, eles davam... cheguei lá para fazer o negócio da Vita, eles precisavam assim, a primeira coisa, eu preciso que você mostre que você ganhou a bolsa, o I-20, né? A carta da universidade junto com o documento de não sei o quê. Também, como é de música, eu preciso que você mostre aí alguma coisa você tocando? Tocando. Aí eu já tinha o mesmo disco que eu tinha mandado, CDzinho, pum. Cara, e aprovou. E assim, na época era $4.000 por trimestre. Cara, eu sei que eu ganhava $8.000 por ano. Por ano. Mas tu foi sem falar inglês? Vê só. Cara, pra você ter uma ideia, eu fui no avião, eu não tomava café sem açúcar. Eu tomei café sem açúcar porque eu não sabia falar açúcar em inglês. Produção, tu tá vendo a história do convidado que eu trouxe aqui? Sugar. Pesado, né, mano? Você ri, meu amigo? Ô, Samuel, fala a verdade. Só convidado pesado, eu só né, sabia, cara? pra você ter uma ideia, eu só sabia o verbo to e o verbo be. A única coisa que eu sabia, o verbo tu tá igual eu quando fui pela vida também, né, mano? A gente tem história bem parecida, né, cara? Cara, mas resume pro pessoal de casa, nós vamos ficar aqui até amanhã, eu achei... Puta, é muita coisa, Não, por mim eu fico aqui, ele vai... Vou resumir. Cara, não, eu quero que você me fale sobre o que você foi fazer, o que é pro pessoal de casa, qual que era a aposta que você foi fazer? Aí assim, aí beleza, né, cara? Poxa, consegui a grana, consegui documento, aprovou o visto, vamos para os Estados Unidos, comprei a passagem, tudo. Eu levei 3 dias para chegar nos Estados Unidos. Meu Deus, 3 dias. Parecia que eu tava indo pelo México. Tava indo com o coiote pelo México, né? Primeiro, pulou o muro dos Estados Unidos. O voo ia sair tipo 9 horas da noite. Aí, aquele negócio, você fica lá 9 horas. Opa! E eu já tava virado, cara, que eu fico muito ansioso. Mas tu não perdeu nada não, né? Não. Aí, o voo deu um problema no painel do avião, não sei o quê. Todo mundo vai pro hotel. Aí eu fui pro hotel, ali perto de Guarulhos mesmo. 2 horas da manhã, um interfone fala, vai ter um voo amanhã que vai... Que loucura, cara. Que vai fazer uma parada na Argentina e depois vai para os Estados Unidos. E nisso, o Chiquinho ia me esperar no aeroporto. E eu não tinha telefone, né? Não tinha como comunicar o Chiquinho. No dia seguinte, ele me esperava. Como é que você fez isso? Cara, o Chiquinho ficou me esperando tipo 4 horas lá em Miami e eu não chegava. Ele foi embora para casa, não conseguia falar com a minha mãe. E ele é apavorado também, né? Apavorado, não sabia o que ia acontecer. Resumindo, aí eu peguei um voo, fui para a Argentina. Chegou lá na Argentina, eu consegui ligar para o Chiquinho, falar que eu tinha tido problema no voo, não sei o que, blá, blá, blá. Depois da Argentina, a gente foi para Atlanta. Que rolê, velho. Chegou em Atlanta. Aí sim, fui para Miami no outro dia à noite, chegamos. Caramba, cara. Bicho, eu sem dormir, que eu não conseguia dormir, que tava com muita bolsa. E, mano, e você não ficou apavorado de não falar inglês? Eu apavorado o boi tá vindo, eu tô aí, bicho. Esperar rachar. Mas, resumindo mesmo, que a gente tá falando já muito. Aí eu cheguei lá, tudo, cheguei 1 mês antes de começar as aulas. Caramba. Então, 1 mês para poder tirar. Então você teve um tempo para se virar com inglês. Mas aquele negócio, eu fiquei na casa do Chiquinho. Uhum. E o Chiquinho tava fazendo as coisas dele, né? Tudo. Já tava adaptado com os Estados Unidos. E fazendo bastante coisa, né? Tava voando lá nos Estados Unidos. Mano, eu tinha um lugar que eu saía e tinha uma estilo McDonald's, mas não era um McFishing, alguma coisa assim, que era só tinha lanche de peixe. Eu fiquei 1 mês comendo lanche de peixe. E eu só sabia, assim, eu só sabia falar um nome que era May I have a fish sandwich, tá ligado? Eu só falava isso. E ainda tinha medo. Eu ainda tinha medo de falar de um jeito e o cara não entender e querer desenvolver algum assunto. Mas assim, aí eu já começava a estudar, aquela loucura de
de phrasal verbs, né? Das palavras mais... Mano, muito massa, né, velho? Loucura total. Tanto que hoje, depois eu vim pra cá pro Brasil e me chamaram pra dar aula em escola de inglês. Eu falei, mano, eu não acredito em aula de escola de inglês. Eu me aperrava pra caramba. Tá, e o curso que você fez lá qual é? O primeiro curso que eu fiz foi o DDP, que era, na época, não tem mais esse curso lá na ANEM, né? Que era um diplomas, certificado de diploma de performance, né? E depois foi um profissional diploma. Eu fiz 2 cursos. E aí, aquela onda, né? Eu quis ganhar tempo. Ganhar tempo porque, cara, pra mim... Se eu falar que eu fui para os Estados Unidos e passei mal, assim, tipo, dificuldade... Não, porque né? os dois... o tempo de estrutura, eu tinha a bolsa da Vita, que foram 2 anos de bolsa da Vita. E morava na faculdade. Morava dentro da faculdade. Comida era gratuita? A cafeteria lá... Para comer, bicho, o refeitório era uma coisa assim, sei lá, 50 metros quadrados de comida do mundo inteiro. E tudo gratuito? Tudo gratuito. É de café da manhã, almoço e janta. Ah, então você estava bem, então, na verdade. Muito bem. Cara, se eu for primeiro, só para o pessoal entender, né? Porque isso é um curso que dificilmente tem no Brasil, para quem é músico. Não tem curso... Até tem uma pós que eu vi que lançou há pouco tempo, se não me engano, pela Alfa, de performance mesmo, que é tão importante isso, né, cara? E você acabou fazendo 2 cursos, então? Eu fiz esses 2 cursos, os 2 eram voltados à performance. Que era, tipo, que plástica mesmo? Não, cara, aí você tem desde grupo de... Pô, eu fui fazer aula com o Mr. Reese, né, cara, que foi um trompetista do Empire and Brass. E aí onde foi a loucura que, bicho... até hoje eu sou apaixonado por grupo de música de câmara, né? Tanto que tudo quero direcionar a minha cabeça para isso, né? Deixa eu te falar uma coisa, e eu queria que você falasse um pouco da sua carreira tocando lá, e queria que você falasse da importância até para quem tá de casa, assim. A gente veio falar sobre várias coisas, mas, cara, tocou com um dos maiores saxofonistas do mundo, e não é há 60 anos atrás, é da atualidade. Então, falando nada mais do que Branford Marsalis, cara. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, essa coisa começou aqui no Brasil. O que aconteceu? Eu tava de férias, 2009, se eu não me engano. Tava de férias aqui. Tinha acabado de chegar do Festival de Campos do Jordão na semana, assim, que tinha ido pro festival. Eu pegava férias carregando pedra, né? Tô de férias. Aí me ligam no telefone e falam assim, ô, Wellington, você tem visto os Estados Unidos? Lógico que tem, tô morando lá, né? Então, precisa de um trompetista para fazer uma turnê nos Estados Unidos com o Branford Marsalis. Não, mas como é que foi? Quem que te ligou? Como que te acharam? O pessoal da produção dessa orquestra, que foi a Annelise. Annelise, eu lembro o nome dela. Que é... Não, mas como é que você chegou? Como é que seu contato chegou para eles? Não, cara, todo mundo... A gente se conhece, por exemplo... Você sabe, assim... o Wellington tá estudando nos Estados Unidos, aí tá aqui. Os caras começaram a linkar as paradas. Né? Alguém deve ter... E o que aconteceu? O professor saudoso Cascapeira, que ia fazer a turnê, e acho que a esposa dele tinha tido um problema de saúde e ele não podia, ele não ia poder ir. E aí tinha que ser coisa assim, amanhã era ensaio geral e na quinta-feira da semana seguinte ia viajar. É muito bizarro porque isso aconteceu comigo quando eu fui pro navio, pô. Ou na época os caras em Osasco falaram comigo que foi o... Como é que é o nome dele, pô? Não me lembro agora. O Ederley. Eu tava na quinta com o Ederley e embarquei no sábado. Ele recebeu um rádio Nextel. Mano, tem um negócio de navio, você não quer? O Ederley falou assim, o Ederley pegou o rádio e disse, você quer ir? Falei, quero. Falei assim, eu tinha visto também por causa daqui, né? Falei, então sábado, embarquei sábado, larguei todos os tempos. Idêntico, mano. Então, essas loucuras, né? Loucuras que Deus coloca pra gente, assim, cara. Óbvio, né? A gente comemora muito, a gente recebe, agradece e aproveita a oportunidade. Pra caramba! Mano, pior não é isso. Imagina, mano, o cara foi convidado pra tocar com um dos maiores músicos do mundo. A produção, depois você dá um Google em Branford Marsalis pra você ver quem é. Não. O problema não é o medo de tocar. O problema é também, cara, Sérgio Cascapeira, meu amigo. Não é referência da USP por tantos anos em São Paulo. Tô indo representar o Joãozinho. E sempre tem... E aí chegou lá, cara, aí o Sidney Burgani no naipe. Tinha um Marquinhos lá do Rio de Janeiro, um clarinetista do teatro lá do Rio de Janeiro. Cara, absurdo o cara tocando. E o Ismael Brandão, mano, que tava de...
Mas e aí, mano? A naipe, recepção dos caras com você, assim, como é que foi? Não, onde? Dos músicos, assim, Não, tranquilo. Era todo mundo, a galera... Porque foi uma orquestra de São Paulo, né? Foi uma orquestra brasileira. Tu chegou aí e voltar ou você já ficou nos Estados Unidos? Não, aí beleza, mano. Eu tinha que voltar pra ir pra escola. Entendi. Então, eu tinha que voltar pra ir pra escola. E eu voltei pra ir fazer a turnê. 45 dias. Caramba, e a escola? O que acontecia? O que aconteceu? Liga pra escola e fala, meu, aconteceu uma turnê aqui, não sei o quê. Fala, que isso é importante, não sei o quê. Os meios, né, de fazer as coisas. Só que eu tava em... Puta, eu não lembro a cidade. Eu não sei se era em Las Vegas. E eu precisava de Las Vegas ir na LIM, na Flórida, assinar o documento. Porque se eu passasse uma semana sem ir nas aulas... Você perdia a bolsa. Perde a bolsa, entendeu? Então eu saí de Las Vegas, se eu não me engano. Cara, tive que tirar do bolso grana pra ir e tal lugar, assinar, depois pegar o voo de volta e encontrar a galera da turnê. Mano, cara. E tu fez isso? Era o único jeito. E eu ia deixar de fazer a turnê. Louco, ainda mais quando foi o Marcelo. Wellington, pra gente, queria que fosse tudo isso, né, cara? Eu queria que você falasse agora um pouco... Pô, a gente falou como eu te falei, dá pra ficar 10 horas aqui. Eu queria que você falasse um pouco desse seu caminho empreendedorismo geral, assim. A gente é parceiro em muita coisa. Queria que você falasse da sua parte mesmo, assim. Tipo, pô, a MBress, ela se tornou o melhor e-commerce, processos de vários licitativos, bandas, seu networking, que agora é o empreendedorismo de fato, né? Isso que a gente nem falou da fábrica de cultura, que você desse uma pincelada, o que você faz na fábrica de cultura, e logo em seguida falar um pouco sobre a MBress. Tá. Ó, na fábrica de cultura, cara, é um trabalho que hoje eu faço, assim, com muito carinho. Fábrica de Cultura, pessoal, de São Paulo, a Fábrica de Cultura do Belém, né? Eu trabalho na Fábrica de Cultura do Parque Belém e do Itaim Paulista. Belém é mais centro-leste, né? Zona Leste também, mas... Qual que é o seu papel? O que você faz lá? E no Itaim é extremo leste de São Paulo. É a última cidade de São Paulo, né? Depois já é metropolitano lá, né? Lá eu sou educador de sopro-metais, dou aula de trompete, trombone, tuba e eufônio, tudo de metal, né? Flugelhorn. Mas eu entrei lá como professor de coral. Olha que loucura. Fiquei 6 anos dando aula de coral. Eu tô lá, vou fazer 13 ou 14 anos. Caramba. 13 ou 14 anos que eu vou fazer. Em fevereiro eu faço 14, se eu não me engano. E aí eu cheguei para dar aula de coral. Fiquei dando... Na verdade, o que aconteceu? As coisas como vai acontecendo, a gente tem que... Uma coisa importante, Dudu, a gente tem que ficar atento às oportunidades. Porque você nunca vai estar preparado. Você vai se preparando. Não rola esse lance de... eu vou me preparar primeiro, depois eu vou fazer. Eu fiz a entrevista da Fábrica de Cultura para dar aula numa fábrica. A obra embargou Você acabou indo para outra. A pessoa me liga da fábrica e fala assim, a professora de coral tá indo fazer doutorado na Alemanha. Você falou na sua entrevista que você cantou em coral quando você era na faculdade, cantou quando era na igreja, não sei o que. Você dá aula de coral? Lógico que dou aula de coral. igual o mini boy da produção lá atrás. Eu até respondi com a voz do Pavarotti. Fala que esse cara é desenrolado, Samuel. Tô falando da tua, velho. Não, lógico, de coral. Claro que também, se fosse pra dar aula lógico que eu dou aula de coral. Boé, eu não iria, né, mano? E aí, mano? Aí eu fiquei 5 anos resumindo, cara. Eu gostei tanto de dar aula de coral, de canto coral, porque aula de canto coral é o instrumento que você usa, é o instrumento que você sempre usou a vida inteira. Agora que eu vou dar só um entre parênteses, que a produção aí não vai botar fé. Ô, produção, tu conhece Mansão Maromba? Já ouviu falar? Então, eu queria que você contasse a sua experiência dando aula na Mansão Maromba. Pela fábrica, através de um aluno da Fábrica de Cultura. Se liga nessa história, produção. Eu fui parar na Mansão Maromba, mano. Do Toguro, né? Toguro lá. E aí, mano, você deu aula lá? Eu tava perto do finalzinho da pandemia. Caramba. Foi muito louco, porque o cara me liga, que era o Crazy. Era um cara que cuidava dos MCs e das coisas lá, né? Assim, tinha um projeto que eles queriam... dar aula para os DJs lá, para os MCs. Tu viu que eu tô desenterrando o assunto, né? Caramba, nem sei como é que você achou esse assunto aí. Cara, mas foi muito legal, porque chegou lá, tinha um estúdio, uma estrutura
mano, a cintura dos caras bem legal, tudo. E eu fui dar aula pros MCs, assim. De musicalização pros caras. Na Mansão Maromba. Tipo, Tu chegou a encontrar com o Toguro em alguma situação? Algumas vezes ele passava lá, assim, entrava na sala, conversava. Pra ver tudo, o que tá rolando. Pra ver o que tava rolando. Cara, eu tipo... E aquela galera toda do... Porque, assim, aconteceu o seguinte... Tem muita gente que tá ouvindo a gente agora não faz ideia o que é Mansão Maromba, né? Mas na época era um hype animal, assim, meu. Tipo, milhões e milhões de views. Eu comecei a ir na fábrica de cultura, os moleques falaram, professor, você tá na Mansão Maromba, não sei o que, não sei o que. Eu falei... Da hora, né? O cara me ligou e falou assim, eu sou aqui da Mansão Maromba e um menino aqui que trabalha com a gente aqui no estúdio, ele falou que você é o único cara que vai conseguir fazer o trabalho que precisa fazer aqui, não sei o quê. Blá, blá, blá. O moleque falou assim, só o Elton vai poder fazer isso aí, mano, com esses moleques aí. Só ele vai conseguir trocar da hora, né, professor? Fala a verdade. Aí, o que aconteceu, mano? Cheguei lá, no primeiro dia que eu cheguei, eu levei o meu teclado. Cheguei na porta, tava lotado de gente, que foi no mesmo dia que tava um hype lá de um artista famoso. E na época aquele MC que morreu ainda tava vivo. Sim. Óbvio, né? O Kevinho, não? Da Leste, não? Da Leste? Kevinho, não? Kevinho. Que tava lá. E eu não sabia nada de Mansão Maromba, mano. Nada, zero. Tu foi dar aula... Não sabia quem era Toguro, nem nada. Cheguei lá, mano, que eu não fui ver. Imagina, cara. Porque, mano, não é uma né? coisa da nossa bolha. É que nem você falar pros caras lá sei lá, vamos falar do Yo-Yo Ma. É que nem acontece comigo do podcast, que eu entrevisto. O cara falou, Dudu, eu achei que você só tocava trompete. Como é que você tava conversando com o cara do Sebrae? Outro dia com o ex-goleiro de São Paulo, hoje com ele. Aí a gente fez um projetinho lá. E rolou por um tempo, né, cara? Foram 3 meses. Aí depois eles mudaram, ia pra Santa Isabel, ia ficar muito longe pra mim. Mas era muito hype, cara. Tipo, tanto que meu Instagram eu tive que pedir pros caras não me marcar, porque começou uma galera nada a ver totalmente fora da... A te seguir, né? Me ligava assim, professor, você me passa o contato do Toguro? Eu falei, nem eu tenho contato. Wellington, tem milhões de coisas. Cara, é o que eu te falei, né? Só preciso falar da fábrica. E lá também eu trabalhei durante 12 anos, que eu tô, dos 14 que você tá? 14 que eu tô, 12 anos eu trabalhei no projeto espetáculo. O projeto espetáculo, a fábrica, dentro da fábrica de cultura, todos os ateliês alimentam esse projeto espetáculo. Começa no início do ano. As crianças são através de atividades, eles criam um roteiro, eles têm acesso a cenário, a dramaturgia, a música, tudo, e criam um espetáculo no final do ano. Que maravilhoso isso. Cara, e é muito bonito, assim, coisa... Soa profissional, assim, tipo, bem legal. E tem o diretor, né? Tem um diretor, tem um educador de corpo, um educador de música, tem figurinista, tem toda uma estrutura. E é super bacana. Eu fiquei 5 anos nesse lugar, eu aprendi bastante também no projeto espetáculo. E agora eu só dou aula de sopro-metais. Só que já é coisa pra caramba. Né? É coisa pra caramba. Wellington, a gente passou por várias situações aqui, por vários caminhos, que eu acho muito interessante falar de você. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre... a gente tem ido para tanto festival, você também, e a gente acabou indo para um outro braço. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida presente agora com o e-commerce, que eu sempre falo aqui, que inclusive, primeiro por você acreditar no podcast MBRAS, nossa patrocinadora aqui fixa, que eu diria, né, que acredita em outros meios de comunicação. Então, te agradecer por fazer parte desse podcast, que é voltado para empreendedorismo. Você é uma marca que entendeu que a marca não tem que estar na mesma bolha. Não, né, cara? Como você olha lá no Big Brother, tem a Omo. O que a Omo tem a ver com o Big Brother? E aí você entendeu a ideia do projeto. Eu queria que você falasse um pouco o que é a MBRAS, cara, assim, pra você, assim, o que... Pra você ter uma ideia, eu aprendo algumas coisas, né? Que a sua cabeça é mais saudável quando você não foca em uma coisa só. Então, é quase como... a pessoa focar em uma coisa, por exemplo, eu sou músico, eu sou só música, é como se fosse um extremista, né? Você acaba extremista. E para a vida, não serve você ser extremista. O ideal é para você desenvolver, você tem que ter parcerias, você tem que
amplitude, você tem que ampliar as coisas, né? Dá para perceber isso numa família, né? Um faz uma coisa, outro faz outra. Então, a M-Brass, ela também surgiu, como as coisas vão surgindo, de ideias, né? De contatos, e aí tomou uma proporção diferente, porque ou a gente expande, ou a gente para, né? Então, assim, primeiro a M-Brass era uma agência de diálogo artístico, né? Onde a gente dialogava com o artista, onde a gente tentava conversar com as pessoas. Então, foi no meio da pandemia, né? Quando a gente começou a coisa lá no 2x2, um programa 2x2. Depois a gente viu a necessidade porque a gente começou a participar de festivais. Chega num festival, você tem que ter uma autoridade no festival. Você tem que, porque o cara vê ali aquela marca lá, mas será que esse negócio é bom mesmo? Não sei o quê. Puxando um gancho de festival, a gente viu que a gente também estava fazendo vendas, né? Estava vendendo, porque dentro da M-Brass tinha muitos artistas, né? Que eram parceiros, que são, né? Até hoje, são parceiros, são pessoas que informa coisa, fala coisa. Por exemplo, chega um produto lá, esse produto aqui, quem está usando? É o artista. Ele vai poder falar o que ele acha desse produto. Olha, eu acho que podia ser mais cilíndrico, não sei lá. E a M-Brass começou a ser o intermediário entre a fábrica, por exemplo, hoje a gente tem a Torelli, às vezes aí o artista que usa surdina, o Dudu Quirino, o Dudu falou que essa surdina aqui tá excelente, a qualidade dela não desafina. Isso para a fábrica é importante. Eles têm esse feedback, porque ali é onde ele vai fazer uma série de ações, né? Aí já vem marketing, vem produção e tudo mais. Então, a gente viu que a gente também podia... A verdade é o seguinte, se eu como artista, o Wellington como artista, eu sou artista, eu em algum momento, como também fazendo parte da M-Brass, o dinheiro estava ficando na mesa, né? Porque assim, eu tenho um instrumento aqui que eu uso, faço propaganda, faço vídeo, faço foto, stories todo dia, não sei o quê. E a loja ou a fábrica vende. Então, eu só produzo conteúdo para aquela fábrica vender. Então, a gente começou a dialogar alguma formas para com que na venda desse produto o artista tenha algum lucro, né? Que tenha algum lucro, porque a hora que o cara está sentado lá estudando as escalas, fazendo as coisas, tem que ser valorizada, né? E aí a gente viu a maneira que a gente viu de fazer isso e conseguir dividir ou ter um percentual para o artista foi através do e-commerce. E aí a gente criou o e-commerce. Junto com o e-commerce, nesse negócio de tal, o network lá nos festivais, o e-commerce rolando, começou a aparecer a possibilidade de a gente vender para governo, vender para prefeitura, vender para dispensas também, a ONG, instituição, igreja, orquestra. Aí onde a gente chegou a parte de licitação, né? Que hoje é o que a gente foca. Sem te cortar, só para falar pro pessoal de casa que tá vendo, porque eu sempre falo aqui no programa, eu tô tendo a oportunidade de ter um dos nossos colaboradores aqui, parceiros, a M-Brass tá aqui, né, o Wellington, explicar pro pessoal de casa que é um modelo de negócio online, que é a maneira que eu também enxergo, que eu acho bem importante falar, na verdade é uma grande conexão numa fatia que as pessoas não estão, né? Você tem o produto, você tem o fabricante, você tem o cliente, e a M-Brass, ela tá no meio disso tudo, né? Então, imagina, você tá aí no Acre e aí você quer mandar um bandolim pro seu filho que tá em Roraima. Tô falando assim, de não tá presente, né? Aí você entra no site da M-Brass, compra lá um instrumento dentro do site no Tocantins e manda pro cara de Roraima, né? A gente faz. E como é que a pessoa acha esse instrumento assim, né, Wellington? Porque a M-Brass já falou com o fornecedor, tem os artistas usando o instrumento, o cara viu lá o Dudu tocando trompete, por exemplo, quer comprar o instrumento, ele entra na M-Brass, o Wellington
compra o instrumento do fornecedor, deixa no e-commerce, o cara que está em Roraima compra e manda para Tocantins, né? Exatamente. Só para a galera entender o que é o e-commerce, porque muita gente não sabe o que é o e-commerce. O e-commerce, na verdade, é um facilitador de vendas online, como tem o Magazine Luiza, como tem Casas Bahia. E eu acho que a MBress, eu sempre falo isso aqui no programa, a MBress foi pioneira nisso, cara. A MBress, ela é, na minha opinião, um dos maiores e-commerce da América Latina, que se o cara quiser comprar um trombone amanhã na Bolívia, o Wellington vai de algum lugar do Brasil enviar o trombone pro cara, né? Através do website, né? Dá pra... Isso já é comum, né? Bastante comum a gente poder fazer. E essa coisa é importante, cara. Porque antes disso, a gente começou a vivenciar algumas coisas que estava sendo... Eu considero triste. Né? É a concepção do artista. Um artista que, sei lá, vamos colocar aí, tá acompanhando uma banda que tá estourada, que tá fazendo... ligar para uma marca e falar assim, você quer que eu divulgue o seu produto? Não sei o quê. A marca, óbvio, né? Para a marca aquilo ali, ele vai pegar e mandar um produto que custa X, né? E que a marca vai vender 400X. Só de ter mandado um produto pro cara. Só de ter mandado pro cara. E o cara é o cara que no final do mês, ele mal tá conseguindo pagar as contas, né? Não tô falando que... Mas fora, isso lá fora já é bem estruturado, né? O que é um endorse, o que é um artista, o que é um... Claro. Aqui no Brasil estão engatinhando. Acho que a MBress começou com esse primeiro processo de ser agência de marketing de músicos e um e-commerce, né? Exato. Pelo menos o que eu sempre falo, e até às vezes eu estou um pouco chato nisso, pelo menos dialogar isso, você entendeu? Porque pode ter equívoco, pode haver equívoco da parte da fábrica ou da loja, também pode ter equívoco da parte do músico, de querer... Não, esse cara aí tem que me pagar 1 milhão para poder... Sim. Né? Por que não dialogar isso e isso ser uma coisa mais sistematizada? Né? Só para o pessoal de casa saber, como eu acompanhei muito essa parte da MBress, eu posso garantir para o pessoal que a gente fez grandes avanços em grandes marcas, né? Artistas que eu posso falar que artista da Alcione, do Djavan, da Ivete Sangalo, dos grandes grupos do Brasil, pessoal do Olodum, geral, assim, artistas de grandes fomentos. E orquestras também, de orquestras, grandes orquestras também do país, orquestra sinfônica, até artistas fora. Eu acho que a MBress fez um trabalho maravilhoso com esses artistas de dar apoio, aproximar eles. Inclusive as grandes marcas hoje de instrumento no país, a grande maioria desses artistas fizeram esse contato através da MBress, né? MBress fazia... Sim. Eu acho que a MBress ela é um networking, na verdade, né? Além de e-commerce, né? Isso, cara, não é uma coisa que a gente faz assim, não... Porque a gente tem que ter lucro pelo lucro. Mas é assim, cara, é uma felicidade pra gente ter hoje, assim, alguns... Porque aquele negócio é comum, alguns não vão agradecer, outros vão fazer, além de honrar, né, vão agradecer mesmo, né? Isso é comum. Então, pra gente é uma felicidade, assim, cara. Tipo, o trabalho da gente tá dando certo. Porque na outra ponta, o nosso trabalho também continua. Claro. Você entendeu? Hoje a gente tem um setor de licitação que consta com colaboradores, né? Tipo, uma pessoa que cuida de orçamentos, uma pessoa que não é uma coisa fácil, é muito burocrático e muito trabalhoso, cara. Então, às vezes, assim, quando o cara pensa assim, isso é uma coisa importante para falar nesse programa, né? Com relação a custos, a valor, né? Tipo, às vezes o cara pensa assim, o Wellington tá lá faturando 500 mil lá por mês, ou sei lá, aquela empresa fatura 4 milhões, mas, cara, chega um ponto onde você tem que pagar também. Claro, né? Essa parte de custo de backstage as pessoas não acompanham. Que acaba sendo raso, né? No discurso, na conversa aqui, mas existe. E tem uma outra coisa que a galera também não entende, que é importante falar da MBress como um papel de cooperativa em relação a gente ter... Eu vejo assim, que ter fornecedores, ter pessoas, investidores, anjos de fora, as pessoas acham que a MBress é o Wellington, né? E tem tanta coisa acontecendo, né, cara? Eu não conseguiria... dar conta disso tudo, né? Além de presença em quase todos os grandes festivais de músicas do país, a MBress, eu tenho acompanhado de longe o quanto tem crescido. Eu vou dar um pequeno spoiler pro pessoal de casa, que a MBress também está indo para outros ramos, né? Sim, possíveis ramos de beleza aí para as mulheres futuramente, né? Cara, tem muita novidade para frente, né? Coisa que faz a gente, fortalece a gente, assim, tipo, saber que a gente pode
vislumbrar, né, ou visualizar futuro com desenvolvimento com outras áreas também, né? Não ficar só nisso assim. E a gente não quer a coisa só pra gente, a gente quer aumentar isso, porque é óbvio, não faz sentido você fazer um negócio pro seu quadrado ali, né? Não, tem muita coisa pra... Wellington, eu vou falar pra você, você é o primeiro convidado que vem aqui, nós estamos acho que no 7º, 8º episódio aqui, de grandes nomes e marcas falando sobre empreendedorismo. Pra quem tá assistindo, viu aí, até mandar um abraço pra esses convidados, que são pessoas do network maravilhoso, o maestro Ricardo Ramalho teve aqui, Bruna Guimarães... Assisti todas, Bruna Guimarães falando sobre a plantadeira, história sobre o Sebrae, depois veio o Paulo Sereda, que é o diretor do Sebrae, depois veio o Roger. Ex-goleiro do São Paulo, que foi maravilhoso. Depois veio o Jorge, também empresário, o Jorge do Garage Steakhouse, que é um cara fenomenal. O último que veio, então, também campeão, explodiu. Hein? O Gil Pina também explodiu a cabeça sobre publicidade. Hoje eu tô tendo a honra aqui parece que eu conheço... Você assiste o podcast, parece que eu sou o brother dos caras. Exatamente. Mas você é o primeiro, nada contra todos, porque maravilhoso, mas você é o primeiro convidado que eu vejo que a gente vai ter que fazer um episódio 2, cara. Não sei quando, porque tem muita coisa que ficou no meio do caminho aí. A gente tá quase batendo 2 horas de entrevista. Talvez no lançamento, né? No lançamento da M-Brass Beauty aí, que tem coisas vindo pela M-Brass de grandes parcerias. E eu primeiro só tenho a agradecer por você ter acreditado no programa. Então, assim, tem grandes marcas, a própria Zion, que tá aqui, que é um dos patrocinadores do programa, a GM, que incrível trabalho que eles fazem aqui na Bela, o Cocobon Café, que recebe os convidados aqui, o seu barbeiro é mágico. O Cocobon também é demais, que faz um café colonial maravilhoso, que você conhece, o Carlão. Carlão, amanhã eu vou tomar café aí, café da manhã aí. Vamos junto, pô. A Especial Noivas, que tá 24 anos na parada. E a Especial Noivas também, que é demais, cara, trabalha com eventos também, tem uma história maravilhosa, inclusive é convidado o Rafael Evin. E a Ilha Bela SPLT, que é uma das maiores páginas aqui de Ilha Bela, 300 mil seguidores, assim, falando sobre muita coisa. Eu queria te agradecer, cara, agradecer a marca. Se você é marca e puder, de alguma forma, entrar em contato, quer melhorar o posicionamento da sua marca, pode ter certeza que o Fala do podcast pode ajudar muito. E antes de qualquer coisa, no último episódio eu falei da Precepta como uma aula de reforço. Na verdade, não é. A Precepta, cara, é Educação, Cultura e Arte. São professores da USP, lá de São Paulo, que dão resultado para o seu filho. Imagina, seu filho está com problema em química. Eles estudam de verdade, cara. O professor vai na sua casa e não é uma aula de reforço. Ele ensina de verdade, cara. Que são professores de todas as matérias e estão focados também aqui no Litoral Norte. Imagina, você está com alguma deficiência, alguma coisa, a Precepta vem e disponibiliza um professor de acordo com o perfil do seu filho, do que ele quer estudar. E eles são focados em estudo de verdade. A pessoa vai aprender mesmo. Eu falei que era de reforço. Na verdade, não é reforço. Se está com uma dificuldade, ele vai realmente te ensinar, entendeu? Que são coisas diferentes. Né, completamente diferente. Todos que estão aqui, cara, são pessoas fora da casinha. A GM, por exemplo, cara, é o Wellington, ela além de trabalhar, eles fornecem mão de obra para restaurante, para segurança, para lavar rápido, tipo, academia fechou 10 horas, não tem quem limpe, eles entram com uma equipe lá, tipo, os Minions e limpam a parada. Então, mandar um abraço também pra Edna. Que legal. E o Wellington da M-Brass, que a gente teve... Conseguiu falar 20% e já deu 2 horas, Caraca, mano. Queria te agradecer, velho, por estar aqui. Obrigado. Mano. Eu que agradeço demais. Eu que agradeço você, mano, pelo convite também. Cara, o Wellington disponibilizou um tempinho aí que ele veio passar 2 dias de folga aqui em Ilha Bela. E queria te agradecer por vir ao vivo aqui. Eu tenho certeza Como eu sempre falo, eu folgo carregando pedra. Gostou do papo, Samuel? O que você achou dessa conversa? É que nem eu tenho 3 filhos e aí as minhas férias em janeiro e a deles também. Quer dizer, eu não tenho férias, mano. Então, te agradecer de coração. Obrigado por ter vindo, Obrigado, mano. Então, quer falar alguma última coisa pro pessoal de casa? Agradecer primeiramente, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui com você e eu acredito que a gente ainda vai ter muita coisa para frente aí, para viver junto, para trabalhar. A gente meio que não dorme direito. Nem né? me fale. Mano, quem que você convidaria para vir para esse bate-papo aqui? Você falou, Dudu? Boa pergunta, hein? Dudu, esse cara seria muito legal pro programa, cara. Quem eu sempre tive em mente para você trazer uma das pessoas, e na verdade eu tenho 3, né? Mas uma das pessoas é a Vanessa Torelli. Você falou que ela já vem. Vanessa, vem, por Ela favor. disse que vai vir, vamos ver. Vem, por favor. E Ilha Bela é maravilhoso. Eu venho pra cá só como peixe, porque eu gosto muito de peixe. E o peixe né? Uma coisa muito boa aqui. Pousadas maravilhosas aqui. Aliás, quem tem pousada em Ilha Bela podia patrocinar esse programa.
E a outra pessoa tem o Nicolas, que é um menino que hoje ele tem empreendedor, ele tem um negócio de vinho, que trabalha comigo na Big Time Orchestra. Né? Ele é um cara gente boa, é apresentador de TV, estava no Canta Comigo lá durante um tempo. Ele tem um trabalho, cara, com vinho. Domingo passado eu tive a oportunidade de presenciar o trabalho dele, fantástico. Tá convidado, cara. É questão Nicolas, é questão de você alinhar certinho e vir aqui no Pra Ilhabela. E qual seria o outro? Tem mais um. Bom, outro eu não posso falar ainda. Tá, então a gente vai conversar em breve sobre isso e agradecer todo mundo Senão você vai falar assim, você tá puxando o saco da sua esposa. Não, a Anne é convidada com certeza. Vai vir em breve aqui falar sobre isso. É a única maneira de trazer você pra Ilhabela é trazer ela pra falar no programa, pô. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês sempre aí. Wellington, obrigado de coração. Obrigado, Dudu. Continue com o programa com a M Bresa patrocinando a gente aqui, viu, cara? Com certeza, mano. E daí pra mais. Demorou. Um abraço, cara. Tamo junto. 10, 10 for.